Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod Eugênia, o podcast onde nós vamos estar falando sobre assuntos relacionados à educação. Temas que geram dúvidas na nossa comunidade escolar. Eu sou a professora Kellen e eu vou estar aqui com vocês com uma série de episódios que nós vamos estar abordando, vamos ter convidados, nós vamos estar abordando temas antirracistas e refletir também sobre o racismo estrutural. Será que existe racismo na educação infantil? Como que a gente pode combatê-lo? E como a gente pode utilizar a Lei 10.639 e 11.645 para combater esse racismo? Mas antes da gente começar, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Não esqueça de seguir o nosso canal, de curtir e também compartilhar. Então, vamos começar? Roda a vinheta! Então, nós estamos aqui com a professora Camila e a professora Rosane, que são professoras do EDI Eugênia, que vão estar com a gente, conversando um pouco, batendo papo sobre o assunto. E nós também temos uma convidada que infelizmente não pôde estar aqui, que é a professora Fernanda, mas ela deixou um vídeo gravado falando sobre o assunto. Então, primeiro vamos começar com o vídeo da Fernanda, ela vai estar falando um pouquinho aí com a gente. Olá a todos e todas, meu nome é Fernanda Noronha, sou professora da Rede Municipal de Educação Infantil e estou aqui hoje para falar com vocês sobre se existe racismo na educação infantil e como as leis 10.639 e 11.645 podem ajudar a gente a romper com esse problema que a gente tem no nosso país, né? Sim, é muito triste a gente falar sobre isso. A gente tem sim racismo na educação infantil, né? Nas infâncias, na verdade, não é no espaço escolar, nem é na vida cotidiana dessa criança, né? Ela é posta cotidianamente a várias situações racistas, seja ela na televisão, seja ela no celular, seja ela, né, em vários frente a diversos elementos que estão no nosso cotidiano, seja ela na fala de uma pessoa, né? E entendendo que o racismo está nas relações humanas, isso pode acontecer de adulto para criança, né? De criança para criança, então esses elementos estão presentes em vários atores diferentes e é importante a gente conseguir observar esses elementos para que a gente também possa romper, para que a gente possa repensar a nossa prática, né? Então, e como o racismo está presente, né? O racismo está presente quando, às vezes, aquela criança é deixada mais tempo, não é cuidada, ou o cabelo não foi penteado porque o cabelo é difícil, ou não chama a criança pelo nome, chama a criança de moreninha ou pretinha. São esses alguns, né, dos exemplos que a gente pode trazer aqui para a gente repensar a forma que a gente trata as nossas crianças. Isso, e aí eu não estou trazendo um sujeito específico, ele pode ser vários sujeitos, né, ou que está atuando no espaço escolar, que a gente precisa repensar a nossa prática, o nosso fazer pedagógico em todo momento, quanto as famílias também, né? Então, é importante a gente ter esse olhar para que a gente também possa entender que a minha fala pode estar carregada de um sentido negativo. E aí, como a Lei 10.639 e 11.645, ela ajuda a gente, né? Foi um marco essa lei, né? Ela mudou a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então ela é importantíssima. E ela é importante porque ela muda essa lei, né, que é a maior lei da educação, e isso significa o quê? Ela muda só para a escola pública? Não, ela muda para todo mundo, para todas as escolas do país, né, seja ela pública ou seja ela privada. Então, isso é um marco para a gente na educação. E aí, outro marco é que ela foi garantida pelo movimento negro, né? E quem eram as pessoas do movimento negro? Pessoas civis, né? Não era necessariamente um deputado, um vereador, não eram essas pessoas. Eram pessoas civis que entendiam a importância da gente trazer a história da educação negra e indígena para o espaço escolar.
Então, essa legislação ajuda a gente a trazer conhecimentos que antes eram negados na nossa época de escola, saberes históricos, saberes científicos, né, que nos foram negados. A gente pouco sabe da importância dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas na construção desse país, seja ela na construção braçal mesmo, na construção científica. E também serve para a gente estar aqui discutindo, repensando as nossas práticas, repensando a nossa fala, né? Repensando como eu cuido do outro, qual é a minha relação com o outro. Então, essas legislações, a 10.639 e a 11.645, elas são importantíssimas para a gente cotidianamente pensar o que eu estou fazendo, né, para barrar com o racismo, o que eu estou fazendo no meu cotidiano com as minhas crianças, com o meu filho, como a forma que eu me dirijo a uma criança que é amiguinha do meu filho, para a gente estar avançando sobre esse discurso das questões raciais. Então, essa legislação, ela garante que o professor também tenha ali o seu processo de criação com as crianças. Então, se a criança traz um elemento da cultura indígena ou da cultura afro-brasileira, o professor tem garantia de trabalhar com essas crianças, né? Porque é um direito da criança o aprendizado, é um direito da criança do seu desenvolvimento integral. Então, ele também dá um suporte não só para as famílias que tenham isso garantido, mas para as crianças e para os professores, que os professores possam trabalhar as questões étnico-raciais de uma forma mais leve, né? De que eles possam trazer com segurança, porque além da lei a gente tem as diretrizes curriculares das questões étnico-raciais e elas dão suporte para a gente avançar nesse discurso. Professora Camila, professora Rosane, obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço. Então, a gente, para começar, fala um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como que vocês chegaram aqui na educação, quanto tempo. Fala um pouquinho, só se apresenta. Bom, eu sou Camila Tales, sou professora aqui do Eugênia, estou na Prefeitura do Rio desde 2011, né? Estou no cargo de PEI agora há 4 anos. Mas a minha trajetória é um pouquinho mais antiga, que eu comecei como agente de educação infantil, depois eu fui para cargo de PAI e agora estou como PEI, né? E está sendo ótimo trabalhar aqui esses 4 anos e eu venho aprendendo a cada dia com as crianças e com meus colegas de trabalho. Bom, eu sou a Rosane Bruno, eu estou desde 2016 atuando como professora de educação infantil na Prefeitura do Rio. É uma jornada de muito desafio e muita aprendizagem também, muita aprendizagem. Neste ED Eugênia, eu estou aqui desde o início desse ano e tem sido muito ricas as experiências que a gente tem vivenciado. A gente consegue valorizar a infância na sua plenitude e a gente consegue aprender muito com as nossas crianças. Então, vai ser um bate-papo muito interessante hoje. Então, meninas, a professora Fernanda, ela falou muitas coisas importantes, né? E ela falou que existe sim o racismo na educação infantil. A gente trabalha com crianças muito pequenas, né? E a gente fica pensando, de onde vem isso? Essas crianças, elas nascem racistas? O que vocês acham? Na minha opinião, de acordo com as minhas experiências, né, dentro da educação, eu entendo que nenhum ser humano nasce racista. Então, nossas crianças não nascem racistas. O que acontece é que elas estão inseridas numa sociedade racista e elas ouvem situações, elas estão inseridas numa sociedade que coloca a pessoa preta, o indivíduo preto, como inferior e a gente fala muito sobre o racismo estrutural, né? E o que é isso? É uma sociedade, uma estrutura que promove a discriminação racial somente pela cor da pele, pela estrutura física, e ela vai colocar esse indivíduo sempre inferior ao indivíduo branco, a partir de brincadeiras, ditas brincadeiras, sempre com cunho pejorativo, que vão trazer esse indivíduo preto como inferior. Então, a criança vai crescer nesse lugar e ela vai crescer entendendo que não é legal ser uma pessoa preta, que o padrão de estética escolhido e valorizado pela sociedade não é o preto. Então, é nesse lugar que essa criança cresce
e ela vai reproduzir, reproduzir, né? Ela vai estar aquilo que ela está reproduzindo o que ela vivenciando. está vivenciando, o que ela está escutando. E essas ditas brincadeiras não são de hoje, né? São coisas bem antigas, né? Exatamente. Que elas vêm vivenciando a cada dia. Então não é uma coisa inventada agora. Exatamente. É uma coisa bem do nosso passado. E assim, importante a gente poder falar disso agora, né? Porque agora a gente tem esse lugar para falar disso, para debater, para trazer reflexão, inclusive para a gente que é profissional da educação, porque há um tempo atrás isso não era falado. Então a gente não podia Exatamente. desconstruir isso, porque é um trabalho de desconstrução diário mesmo. A gente passa por muitas situações, né, dentro da escola, assim, no nosso cotidiano. E uma das situações que a gente passa, né, além do racismo, é o bullying. E assim, como que a gente pode diferenciar o racismo do bullying? Porque em muitos momentos a gente pode até confundir, né, uma situação da outra. Então, eu acredito que o bullying é mais uma brincadeira, no sentido de você ver que a fragilidade daquela pessoa e a criança, o ser humano, e ficar instigando, até irritar a outra pessoa, né? De estar implicando com ela naquela situação. Agora, já o racismo é você falar do cabelo, é você falar da pele, da cor da pele, é você falar da estrutura física daquela pessoa de forma pejorativa, né? A cunho de diminuir a pessoa. O bullying eu acredito que seja mais para você irritar aquela pessoa, para que ela baixe sua autoestima, para que ela procure ficar frágil, né, nas suas estruturas, no cotidiano, naquela situação. Eu entendo que o bullying, o agressor, né, que pratica o bullying, ele vai escolher um alvo e ele, geralmente, um alvo que ele considera mais frágil que ele vai sempre estar nessa posição de poder, de superioridade, seja físico ou seja econômico, né? E ele vai, por qualquer motivo, ou seja, pelo peso, pela altura, pela situação econômica, ele vai cometer aquelas agressões com a vítima. E seja por qualquer motivo ou por motivo algum, apenas por considerar que aquela pessoa é mais frágil e é mais vulnerável dentro daquele ambiente. Já o racismo não, ele vai afetar a pessoa exclusivamente pela cor da pele, pelos traços físicos, e vai diminuir aquela pessoa. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. O racismo, ele vai estar ligado à questão das características físicas. Cabelo, cor de pele, enfim, e o bullying, os traços. O bullying já é a fragilidade que aquela pessoa... E o bullying pode ser mais persistente, né? Sim. Por exemplo, pode ser... E troca de pessoa a pessoa. O racismo pode ser pontual. A gente Sim. poderia ver dessa forma ou não? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque diante da fragilidade, como ela disse, o agressor visualiza naquela pessoa, né? E não fica o tempo todo numa só. Quando a pessoa que se sente frágil diante dessas situações, uma hora ela vai se cansar e vai ficar chato com o agressor ficar o tempo todo nela, né? Entendi. E ele vai procurar outro. Já o racismo não, qualquer pessoa negra ele vai ofender, né? Porque o racismo diz muito sobre a pessoa racista, né? Ela vai desconsiderar, desqualificar, desvalorizar qualquer pessoa que está naquele padrão que ela considera. Então, seja com indígena também, né? Um indivíduo indígena, uma pessoa preta, parda, que tenha traços ou cabelo crespo, e o indivíduo racista vai cometer agressão, vai ter um pensamento racista com relação a esse tipo de padrão estético. E geralmente é na escola, né, que acontecem as primeiras situações racistas, né, que as crianças vivenciam, né? Eu vivenciei uma situação, não lembro se foi no ano de 2016 ou 2017, num desses 2 anos. Eu estava numa turma de maternal 1 e até então, para mim, eu não acreditava mesmo que o racismo acontecia com crianças tão pequenas e não acreditava que era uma coisa tão cruel como de fato é. E eu estava numa turma de maternal 1, crianças bem pequenas, né? E eu tinha uma turma bem agitada, brincando, e a gente recebeu uma criança nova no meio do ano. E essa criança preta, um menino, e desde que ele chegou a gente percebeu que o grupo, as outras crianças começaram a afastar ele.
E já tinham outras crianças pretas na turma, mas ele era uma criança nova, que estava chegando. E era retinto. E aí, até que um dia eu queria entender o que estava acontecendo, conversava, tentava incluir aquela criança, porque eu estava entendendo que era apenas porque ele era um aluno novo. Mas não, até que um dia uma outra criança, eu falei, vamos brincar com um amiguinho e tudo mais, tentando fazer essa mediação. E até que essa criança falou pra mim, essa outra criança disse, não, tia, ele é muito preto, ele parece um macaco. Nossa. E aquilo pra mim foi realmente assim uma virada de chave pra mim, enquanto profissional da educação. Eu comecei a estudar muito mais, mediei aquela situação naquele momento, mas eu busquei muito mais estudar, me aprofundar e influenciar dentro da sala de aula sobre esse tipo de situação, sabe? Porque você vê uma criança de 2 anos falar esse tipo de coisa, uma agressão tão forte, tão profunda para uma outra criança da mesma idade, eu acho que são outras camadas que a gente precisa entender o que está acontecendo. Da onde essa criança trouxe isso? Por que ela falou esse tipo de coisa? Por que ela procurou ofender o outro amigo com esse tipo de linguagem pejorativa, sabe? E por que uma criança preta, retinta, não pode ser sua amiga? Não pode ser amiga de outra criança? Por que ela é inferior, sabe? Então tudo isso foi importante para mim vivenciar aquilo, foi difícil, foi duro, mas foi importante para a minha formação e também para eu trazer isso para o meu pedagógico até os dias de hoje. Assim. A gente como professor, a gente tem que estar sempre se atualizando, estudando e, como é que eu posso dizer, tá nesse lugar mesmo de estar combatendo, de estar usando estratégias mesmo, porque são situações muito difíceis, situações diferentes, né? E que às vezes, em muitos momentos, a gente não sabe nem como lidar. A gente não está preparada para esse tipo de situação, né? E aconteceu comigo também, né? Um caso isolado, infelizmente, né? Há uns 3 anos, mais ou menos, eu tive um caso na minha sala de pré-escola, já são crianças maiores, de 5, 6 anos, onde uma criança falou do cabelo da outra, né? E ela era negra, e é muito difícil você lembrar de uma situação dessa, porque foi muito pesado, sabe? Por serem crianças até. Até então eu não tinha vivenciado esse fato de racismo em sala tão claramente. Ela falou do cabelo da outra amiga, dizendo que o cabelo dela não molhava. E foi bem difícil. E quando a gente foi conversar com a mãe dessa criança que foi agressora, ela falou assim, eu não entendo porque ela disse que o cabelo da menina é assim, porque o meu também é ruim. Então, assim, como que essa criança já nasce já racista? É uma coisa que vem, né? Vem as falas, os termos então, que são usados. Então, como que a criança já nasce racista? Eu acredito que não. Eu acredito que ela vivencia o racismo a cada dia, na sua estrutura familiar, na sua estrutura social, né? Seja dentro de casa, seja numa visita de um familiar, nas mídias, o que ela ouve, então ela coloca, realmente, né? Não sentia assim essa maldade até na criança de falar que o cabelo dela não molha, mas ficava com aquele olhar, né, julgativo no cabelo daquela criança. Aí quando a gente foi trabalhar sobre os cabelos, eu chamei as famílias para fazer um dia de beleza na sala. Que bacana. Aí os pais vieram, cada um pediu o seu cabelinho, seu filho. Aí contamos a história, cada um com o seu jeito, cada jeito é de um, né? Que eu já ia trabalhar esse livro para falar dos dias da semana, só que fala de o cabelo de uma menina negra. É muito legal. Que a cada dia da semana ela pintou o cabelo de um jeito. Então, assim, aí fala do país da Luanda, que o nome da criança do livro se chama Luanda, que é de uma cidade da Angola, da África, que eu já trabalho todos os bimestres, quando a gente tem os projetos, eu procuro sempre incluir um livro, né, que fala do tema antirracista. E eu já ia trabalhar esse livro e veio a oportunidade de trabalhar juntamente com as famílias para tentar conscientizar as famílias, né? Porque as crianças são esponjas, então elas absorvem tudo que a gente ensina, tudo que a gente fala, tudo que a gente vivencia quanto adulto. Então foi um tema bem difícil, foi um momento muito difícil na turma de pré-escola 2. São crianças que estão indo para o 1º ano, e como que essas crianças vão chegar lá no ensino fundamental, né? Então a gente se preocupa muito com isso e a gente procura conscientizar as famílias dessa vivência, que somos todos iguais,
temos as nossas diferenças, mas somos todos iguais quanto seres humanos, né? E valorizar também as diferenças, né, Camila? Sim. Porque nós estamos trabalhando com um grupo muito heterogêneo. Mas às vezes a gente não pensa que essa questão, a diferença, né, a gente valorizar a característica de cada, a diversidade mesmo. Que é isso, é valorizar as diferenças. E eu acho também que a gente, enquanto profissional da educação, tem um papel muito fundamental, sabe, nessa educação antirracista. Porque uma criança, imagina, né, uma criança de maternal 1, com 2, 3 anos, se a gente não fizer nada, como é que vai ser isso? Ela vai crescer, como que né? a gente vai continuar permitindo que esse cenário se reproduza e continue do jeito que está? Porque elas chegam aqui muito pequenininhas, né? A gente tem criança de berçário. Então, eu acho que a gente precisa, essas leis que você citou, elas trazem essa obrigatoriedade, né? Da gente inserir, trabalhar a cultura afro e também indígena. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem que levar como uma missão. Eu acho que além de obrigação. Porque a gente precisa ser relevante na vida dessas crianças. Sim. E o que eu estou fazendo, enquanto profissional da educação, para mudar esse cenário? Porque se eu vejo uma situação dessa acontecer e eu não faço nada, e eu não falo nada, e eu não mudo a minha postura, e eu não busco estudar para alcançar aquela demanda, aquelas questões, então não faz sentido o meu trabalho. E chamar as famílias para si, né? Porque as crianças, elas têm como base, como exemplo, nós professores estamos em sala de aula com eles, que são crianças muito pequenas, e as famílias. Então, se as famílias não tiverem conscientizadas sobre esses temas, sobre essa sociedade que ela modifica a cada dia, as crianças também não vão estar. Né? Não é um papel só nosso, mas a gente também precisa conscientizar as famílias nessas situações. E são temas difíceis, mas porém tem que ser trabalhados e desenvolvidos de forma natural. Eu penso também que só é possível a educação antirracista se a gente efetivar essas leis, né? Exato. Se a gente trabalhar, né, esses conteúdos. E aí eu vou entrar numa questão mesmo, que a gente já está falando sobre o assunto, sobre a questão dessas leis, né? Então, como que funciona isso? Porque algumas pessoas acham que, no caso, a cultura afro, a indígena, afro-brasileira, só é trabalhada ainda nas datas comemorativas. Mas como que funciona esse cotidiano da escola? Como que vocês trabalham isso? Existe um projeto dentro da escola que aborda esse tema? Como que é feito isso? Não é um projeto direcionado ao tema antirracista. Aqui na nossa escola a gente trabalha com projetos bimestrais, então todo bimestre a gente procura incluir um livro, né, que fala sobre o tema dentro daquilo tudo que a gente está trabalhando. Né? Vocês trabalham ao longo do ano? Ao longo do ano, todo bimestre. Sempre tem um livro antirracista, indígena, que a gente trabalha as questões étnico-raciais. Disponível também para as crianças manipularem. Sim. E é importante também a gente trazer, ao longo do ano mesmo, como você falou, livros que trazem personagens, protagonistas pretos mesmo, sabe? Não só com esse tema antirracista, mas crianças pretas, porque pessoas pretas existem, pessoas pretas ocupam os lugares. E é muito importante para as nossas crianças não crescerem racistas, elas perceberem que as pessoas pretas também podem ocupar lugares de poder. Porque realmente, até um tempo atrás, quando a gente era criança, na nossa infância... Eu não tive essa referência. A gente não tinha quando eu estava na educação infantil, eu não tive essa referência de ter um professor negro. Não tem. De ter uma professora mais comum, né? E a gente dificilmente vê um professor negro, né? Mas gerar um médico, um advogado. Isso que eu ia falar agora, um médico. Em toda a minha vida, eu só uma vez encontrei um médico preto. Uma vez, gente. Então, assim, é mimimi? É papo furado? Não é, é só olhar os dados, é só buscar ler. Então, eu acho que a nossa profissão de professora, de profissional da educação, dá a gente esse privilégio de poder mergulhar nos livros, nas literaturas, de se aprofundar, de ler. Então, eu acho que é uma missão mesmo, sabe? É um compromisso que a gente tem que estabelecer
disso, de trazer referências, de trazer protagonismo preto para a sala. Isso não significa que a gente vai diminuir as crianças brancas. Pelo contrário, eu acho que eu de uns anos para cá, a partir de algumas experiências que eu vim vivenciando, eu coloquei para mim, assim, sabe, um compromisso de sempre valorizar os cabelos crespos e cacheados. Porque os outros cabelos lisos são lindos também. Não tem nada de errado, mas a gente já valoriza naturalmente, automaticamente. Então, o que a gente precisa naturalizar agora são essa outra estética, porque é lindo o cabelo cacheado, sabe? É lindo o cabelo crespo. Trazer como comum, né? Não uma coisa que você não... E essas meninas poderem se olhar no espelho e falar, eu também sou bonita assim com o meu cabelo. Trabalhar a autoestima. A autoestima, e está muito nas nossas mãos, enquanto professora de educação infantil, trabalhar a autoestima dessas meninas, sabe? E o cabelo está muito nesse lugar, né? A gente que é mulher, as meninas têm muito isso, né? O cabelo é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa valorizar isso. Eu faço questão, as mães das minhas alunas sabem que quando elas chegam na sala, eu sempre elogio o cabelo de todas elas, mas eu me esforço muito para valorizar muito o cabelo das meninas pretas que porque tem essa cabelos... questão do cabelo é uma questão muito presente, muito né? presente. A gente vê muita fala, muito comentário, é uma coisa bem recorrente. Eu vivenciei na na escola. sala, mexeu justamente nesse ponto do cabelo, onde as crianças têm muita vaidade, são lacinhos, são fitinhas. Muito importante. Né? Então, assim, mexeu demais com a estrutura dessa criança, ela ficou realmente muito sentida, tivemos que fazer um trabalho direcionado com essa família, né, com essa criança. Então, falar do cabelo, né, é sempre muito importante. Muito importante. E não só os livros, né? Tem as brincadeiras indígenas e as brincadeiras africanas. Músicas, músicas. E não é ligada, quando eu falo assim, a brincadeira africana, não é ligada à religiosidade. São brincadeiras, né? A gente tem que saber dividir, né? Separar as coisas. Então a gente precisa não só os livros na literatura, mas os jogos também é uma literatura, né? Movimentar o corpo fala o tempo todo. São brincadeiras, brinquedos com a reciclagem que a gente pode estar fazendo com as crianças, o biboquê, né? O peão, são brincadeiras. A boneca Baiomi, a gente vai construir agora com as nossas crianças. Trazer essas referências para as crianças. A gente tá, eu e minha colega de sala, a gente tem pensado muito nisso agora, nesse projeto desse bimestre, de trazer essas referências, tanto de brinquedos indígenas quanto também afro, para poder as crianças conhecerem também um pouco da cultura. Arte também, né? Dança. Essa ancestralidade, o que significa, o porquê disso, sabe? E é muito importante mesmo a gente poder trabalhar isso. Eu, como uma pessoa preta, como uma professora de pele preta, cabelo crespo, eu percebi há pouco tempo que isso podia ser um trunfo dentro da sala de aula, né? Porque as crianças, elas têm uma admiração muito grande pela professora, né? E eu comecei a lembrar de mim lá atrás. Eu realmente não tive nenhuma professora preta, mas eu admirava muito as minhas professoras. E eu falei, caramba, acho que é isso, acho que é um caminho, né? Eu acho que é um caminho. É um caminho. E aí, quando aconteciam situações, porque além dessa situação que eu citei, aconteceram outras situações dentro de sala, da criança não se reconhecer preta, dizer que não era preta, que era moreninha, ou que era branca. Não se assumir, né? Não se reconhecer. Acontece muito também da criança ser preta e ela não se reconhecer como preta. Acontece muito. Sim. E aí eu falei, bom, acho que esse pode ser um caminho. E aí eu comecei a falar, nossa, mas você tem um cabelo igual da tia Rosane, você gosta do meu cabelo? Meu cabelo é bonito? E eu comecei a usar mais o cabelo solto também. E elas amam o meu cabelo, mexem o tempo todo, pedem pra eu vir de cabelo solto. E também essa questão da cor da pele, sabe? E a gente teve uma situação que eu coloquei, pedi pra todo mundo mostrar o braço, assim, a gente colocou um braço do lado do outro. Eu falei, olha que lindo, a gente junto é colorido, né? Um é mais pretinho, o outro é um pouco mais escuro, outro é mais claro, outro tem a cor parecida com caramelo, com as cores. E aí a gente foi trabalhando o tom de pele e desconstruindo isso. Eu acho que é muito importante ter referências na escola, dentro da sala também, de pessoas pretas, para poder fazer esse trabalho de estimular a autoestima das nossas crianças. Agora, há pouco tempo, na minha turma da pré-escola, esse ano, nós trabalhamos o livro Lápis Cor de Pele, né? Porque tivemos um caso também, me empresta aquele lápis cor de pele. Então a gente aprendeu isso na nossa infância, me dá um lápis cor de pele, mas qual é a cor da pele? Cor da pele de quem? Cor da pele de quem? Porque só tinha um. Aí nós recebemos tom de pele, bege, né? O bege, rosinha, clarinho. E esse ano nós recebemos
assim, muito assertivo da prefeitura mandar uma caixa de giz com todos os tons de pele. Muito importante. Então, assim, foi muito assertivo mesmo. Isso A criança acontecer. se reconhece ali, né? Sim, aí então eu expus aqueles lápis, eu pedi para cada um pegasse o lápis que represente a cor da sua pele, né? Então, rompemos essa barreira ali, dessa cor de pele, porque tivemos um caso não muito gritante de racismo na turma, porque se não tem um lápis cor de pele, mas a criança é negra, e ela queria um lápis cor de pele branca, que não representava ela, e eu pedi para que cada um se desenhasse no seu tom de pele. Então, cada um escolheu o seu lápis mais próximo. Então, foi muito legal ver eles pegando o lápis e botando assim, próximo ao braço, para ver se parecia com eles. Aí nós montamos um livro, lápis cor de pele, onde cada um também colocou o seu braço. Muito legal. Foi a capa do nosso livro, onde cada criança estava ali montando um lindo arco-íris, né? Cada um com o seu tom de pele. E trabalhei também a Biomi, foi muito legal, juntamente com esse livro Quero Colo, se você quiser. Muito bom. Foi muito legal porque nesse caso de racismo que teve na minha sala do cabelo, eu montei a Biomi com as crianças, em cada nozinho era um sentimento, né, que a gente ia desbravando ali, porque ela é feita de tecido, sem costura, sem marcas no rosto. Então, ela é montada, os bracinhos com nó, as perninhas com nó, o pescocinho com nó. E ali a gente vai desbravando as diferenças, né? Aí as crianças perguntam, por que ela não tem rosto? Como você acha que ela está se sentindo? Né? Então, a gente vai construindo, trabalhando aquela imaginação da criança. E, assim, é um tema difícil até pra gente trabalhar em sala e desbravador também ao mesmo tempo. Né? Porque a gente tem que estar buscando conhecimento, estrutura física e sentimental mesmo para estar trabalhando com as crianças. É verdade. Porque surge cada situação que a gente, peraí, como está sendo de uma criança? E muitas né? vezes a gente não sabe mesmo como trazer reagir, aquilo, como né? mediar. Por isso que é importante a gente se apropriar, Sim, estudar, ler, buscar aquela informação para fazer esse trabalho, esse caminho da melhor forma, assim, da forma mais adequada para aquele grupo. Trazendo nas nossas práticas pedagógicas, cada vivência, cada literatura, cada brincadeira, cada vivência pessoal de cada criança. Exato. E ter essa escuta, né? E a criança, a isso é muito escuta, importante. Sim, escutar a criança também, Verdade. o que ela está trazendo, né? Sim, muito importante a gente reconhecer isso. Então, para a gente fechar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para quem está vendo o podcast relacionado ao assunto? Eu acho isso, assim, a gente falou bastante, né? Foram falas bem, como você falou, relevantes. Eu acho que todas as professoras, todos os profissionais da educação vivem situações de racismo dentro da sala ou fora. O racismo está na sociedade, está nas infâncias, né? Então a gente precisa ter esse olhar, ter essa escuta. E quando a gente fala de que a gente precisa desconstruir tudo isso, por exemplo, quando eu falo que eu preciso um exemplo que eu ouvi que eu achei muito relevante, sabe? Há um tempo atrás, também num podcast. Quando eu falo que eu preciso salvar as araras azuis, não significa que eu vou deixar as araras amarelas morrerem. Só significa que as azuis estão precisando daquele olhar nesse momento, que elas estão precisando de mais cuidado, que elas estão precisando correndo risco de extinção, sabe? Então é esse olhar que a gente tem, não é uma comparação, é mostrar que as crianças elas estão precisando desse olhar, essas crianças pretas, sabe? Com traços pretos também, e a gente precisa ter esse olhar, e eu acho importantíssimo a gente não deixar passar, a gente não se calar, sabe? O que a gente está fazendo? Mais do que a gente está fazendo, o que a gente está permitindo que façam com as nossas crianças? E se calando, sabe? Porque eu costumo sempre usar o exemplo do médico, a analogia do médico. Se o médico estiver num ambiente qualquer, uma pessoa passar mal, tiver qualquer situação, ele não vai socorrer, mesmo se ele não estiver em local de trabalho. Ele vai socorrer, e nós somos profissionais de educação, o que a gente está fazendo, sabe? Qual é o nosso olhar para isso? A gente precisa fazer alguma coisa. E ainda que de forma pequena, aos poucos, a gente precisa fazer. Ainda que dentro da nossa sala, e se cada um se conscientizar, se apropriar e fizer apenas dentro da sua sala, com as suas famílias, como a Camila falou, já vai ser tão grande, sabe? De forma natural, né? Que não seja natural, pesado, de não forma seja leve, que não seja uma coisa que você coloque em evidência, assim, tão em evidência, a ponto de querer diminuir.
Mas não é diminuir, é você dar aquela relevância, né, o tema antirracista em sala de aula. Se um profissional ainda não entende isso, acha que isso não acontece, escuta essas suas crianças, sabe? Vai ler um pouco, vai pegar essas referências, essas pessoas que falam sobre, vai entender o porquê que a gente está falando tanto disso agora, sabe? Então acho que é importante a gente colocar o olhar nisso e colocar um pouco de carinho também nas nossas crianças. Muito obrigada pelas considerações, reflexões de vocês. Quero agradecer também a professora Fernanda, que gravou um vídeo pra gente. E então estamos encerrando o nosso episódio. Não percam os próximos episódios também, que vão ter temas muito relevantes. E você que assistiu até o final, deixe seu comentário, sua opinião, sua curtida. E nos vemos no próximo episódio e até lá!